Beleza? Professor Kleber Pinho, deixa eu te passar um recado. Do dia 27 de maio até o dia 9 de junho, nós teremos aqui no nosso canal do YouTube uma programação de aulas online, integrais. Exatamente, aulas inteiras, cada dia uma aula, já preparando você para a nossa turma operacional, que vai começar presencialmente no dia 11 de junho. Então, você vai ter no período de 27 de maio até o dia 9 de junho, aulas aqui no nosso canal integrais da nossa primeira turma operacional, para você começar já a mentalizar com nossos professores com o ritmo do nosso curso. Então aí, ó, um grande produto para você já começar a fazer suas anotações, montar o seu caderno, já se preparando para a nossa turma presencial. Esquenta turma operacional, começando no dia 27 de maio e indo até o dia 9 de junho. Grande oportunidade para você conhecer os nossos professores aqui no Lar Concurso. Acompanhe nossas postagens, as aulas serão distribuídas, postadas aqui no nosso canal no YouTube. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique lá. Vamos lá. Antes de eu começar a aula, as carreiras policiais, elas não cobram muito o conceito de hardware e software, mas você tem que partir do pressuposto que você já trabalha com isso. Você tem o passador de slide, você vai gravar, né? Eu esqueci de falar. Já está tudo pronto aí? Som. Testando. Tá meio que chiando. João. Meio-dia. Aí depois é outra disciplina, se eu não me engano, né? Não. Som. Testando, 1, 2, 3. Testando, ficou bom. Beleza? Gente, vamos começar então. Para quem não me conhece, sou o professor João Kleber. Eu sou professor aqui das aulas presenciais, das aulas online. Eu também sou coordenador do Centro de TI, eu coordeno todos os cursos de computação da Universidade, a UNIC. Também sou professor de pós-graduação e sou membro do COINTEC, Conselho de Inovação e Tecnologia do Estado de Mato Grosso. Tá bom? Bom, informática não é difícil. Tá? Informática, o problema dela é que é uma linguagem muito técnica. Então, para quem nunca foi meu aluno, eu faço analogias, comparações com o dia a dia. E aí fica mais fácil. E outra coisa, quando você vai fazer um concurso público, ele não vai te perguntar o que é uma CPU, ele não vai te perguntar o que é memória RAM. Ele vai contar um exemplo, por exemplo, queimou o computador. Qual peça pode ser? Porque ele parte do princípio, gente, isso é verdade, nós não temos infraestrutura. Porque, por exemplo, qual que é a ideia? Vocês estão fazendo carreiras policiais. Você vai para Conisa, uma das cidades que, digamos assim, que mais está precisando de policiais civis, delegados, etc. Você acha que tem técnico lá? Não. E o serviço tem que continuar. Ele não pode ser interrompido. Então, algumas coisas podem ser fáceis e você mesmo, como escrivão, como delegado, você pode resolver. Essa que é a ideia das bancas. Então, esses pequenos, digamos assim, incidentes que vêm a acontecer, você está preparado. Outra coisa que é muito importante quando você faz concurso de informática. Hoje, o maior bem que uma empresa tem ou um órgão público é a informação. Por exemplo, durante 2 anos eu era analista da Ambev. Todo mundo conhece a Ambev, né? Maior companhia de bebidas da América Latina. Mesmo que eu era responsável pelo TI, eu não tinha acesso a uma única informação só. As bebidas, as fórmulas das bebidas. Por quê? Imagine só se qualquer pessoa tivesse acesso à fórmula das bebidas e pudesse compartilhar essa fórmula com a concorrência. Então, sempre quando você pegar uma questão de informática, você vai ligar o seguinte, ó, o maior ativo de uma empresa é a informação. Então, tudo que for referente à prevenção, à preservação da informação, é a resposta coerente, porque isso vai te facilitar no chute. Que eu não gosto de falar chute, mas ele vai te dar um raciocínio e embasamento teórico. Beleza? Bom, vamos começar a aula. Todo mundo tem computador em casa? Beleza, olha a pergunta do CESP. E aí uma coisa também que vocês podem perceber os meus materiais, para quem baixou. Eu vou colocar exercícios pesados. Por quê? O mesmo tamanho de pensar grande é o mesmo tamanho de pensar pequeno. Porque bancas, não estou desmerecendo, mas bancas como FMT, IBAD, elas não vão cobrar muito forte.
E aí o que acontece? Você vai preparar para a IBAT. Chega no final das contas é um CESP, é um FCC, é FGV. É completamente diferente, eles vão colocar lá no topo. Então, eu vou treinar vocês com FCC, com FGV, com ESAF, apesar que ESAF não está fazendo tanto concurso público mais, mas porque se vir uma questão fácil, você vai conseguir responder. Se vir uma difícil, você vai conseguir responder também. E os meus slides, para quem já baixou, é 5 slides, questão. 5 slides, questão. Porque assim você consegue massificar seu conhecimento. Tá bom? Joia. Todo mundo sabe o que é o computador? Sim ou não? Fala o que é um computador. Para quem não foi meu aluno, tá? Fala o que é um computador para mim. Aqueles 3 segundos. Cri, cri, cri. Vou lembrar de um amigo Sidney, lá do Rio de Janeiro. Eu vou dar uma aula de português rapidamente para vocês. Pra vocês nunca mais esquecerem. O computador, independente se for um celular, se for um tablet, até um carro pode ser um computador, tá? Ele é uma máquina. E essa máquina possui 3 verbos: processa, executa e armazena informações. Simples assim. E aí, por exemplo, quando em 2007, eu falei para minha mãe, mãe, vou para a área de tecnologia. Minha mãe falou, não, meu filho, as máquinas vão dominar o mundo, é só robô. Isso é coisa de tucuja. Eu falei, não, mãe. Quem manda na máquina sou eu. Você já chegou algum dia na sua casa e estava a foto do seu crush lá aberto? No Facebook, no Instagram? O que você teve que fazer? Abrir o navegador, processar a informação, pesquisar onde está o crush e se ele curtiu a foto do crush errado, você armazenou a foto. Então, consegue perceber, utilizando o raciocínio lógico no dia a dia de vocês conseguem perceber que o celular processa, o celular executa e o celular armazena. O notebook é a mesma coisa. Toda informação tem esses 3 passos, que nós chamamos de entrada, processamento e saída. Tudo bem? Então, o computador ele não vai substituir o ser humano. Ele vai ser suporte à decisão do ser humano. Por exemplo, e aí o que acontece? Os técnicos, infelizmente, eles vão deixar de existir. Mas vai existir a figura do supervisor, do gerente, do diretor. Porque a máquina ele vai conseguir trazer uma grande quantidade de dados para você. E é você que vai definir o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Tá bom? Então, assim, o mundo está evoluindo realmente. Tá joia? Primeiro conceito, entendeu? Ok. Bom, gente, para que o computador funcione, ele precisa de 2 coisas. Quais são essas 2 coisas? Hardware e software. Tem pessoas que falam hardware, tem pessoas que falam software, aí vai do inglês, americano, britânico, tá bom? Mas o que vocês precisam saber? Hardware é toda a parte física. Software é toda a parte lógica. O professor está muito técnico. Você vai lembrar da sua prova, o seu corpo humano. Os seus braços são membros. Todo mundo concorda? Beleza. Hardware. Eu posso ver, eu posso tocar. Software. Teu pensamento. Você sabe que existe, mas você não pode pegar. Pronto, tirou 10 no concurso. Hardware, parte física, software, parte lógica. Agora, deixa eu te perguntar. Se eu tirar os seus membros, o seu corpo funciona? Todos os membros. Todos os membros. Não. Se eu tirar seu pensamento, seu impulso aqui no cérebro, vai funcionar? Também não. Então, ele é um conjunto. Ele precisa dos 2. Perfeito? Tranquilo, agora sim, nós já entendemos os conceitos básicos de informática e podemos avançar. O que é um sistema operacional? Sistema operacional, ele é o software base. Todo mundo sabe o que é o software base? Por exemplo, quando alguém chega e fala assim, minha família é a base da minha vida. O que a pessoa quis dizer? Que é essencial, que é tudo. Que sem a família dela não poderia existir. Pronto, tirou 10 no concurso. O sistema operacional é a base. Se ele não existir, nada funciona. O seu celular, a sua máquina de lavar roupa, a sua TV, tudo precisa de um sistema operacional. Tá bom? Tranquilo. E lembrando que ele é um software. Por quê? Tá vendo esse computador aqui? Na verdade, esse monitor? Para passar o PowerPoint, tem que estar instalado um sistema. Esse sistema, no caso, é o Windows. Se eu tirar o Windows, você consegue visualizar isso?
Não. Se eu tirar o Windows, eu consigo conectar na internet? Não. Eu consigo usar o teclado? Não. Traduzindo, você não consegue fazer nada. Só que no seu concurso ele vai perguntar algumas características. Tá? E aí, antes de eu explicar essa estrutura aqui, posso apagar, gente, aqui? Antes de explicar essa estrutura, eu vou passar um macete para vocês. Desculpa. O sistema operacional, ele faz duas coisinhas básicas, que é um macetezinho para vocês. Ele faz o IHC e ele faz o gerenciamento. Professor, o que seria IHC? Interação humano-computador. Por exemplo, você vai abrir o PowerPoint, você vai lá na área de trabalho, clica 2 vezes e vai abrir o ícone, certo? O computador não entende interface gráfica. O computador entende uma linguagem chamada de binário, que é 0 e 1, 0 e 1. Então, o que ele faz? Ele pega a linguagem que você entende e converte para o computador. Ele processa, executa e armazena e volta de novo. Todo mundo já assistiu aquela luta do UFC? É Bruce Willis, que fala o nome do narrador. Às vezes você não entende, locutor, na verdade, né? Narrador de jogo. Às vezes você não entende nada que ele falou, mas acha um barato pela forma como ele se expressa. E você vai imaginar que o sistema operacional é o tradutor que fica do lado dele. Por quê? Se eu tirar o tradutor, eu vou entender? Não, mas ele vai continuar existindo, entendeu? Então, o sistema operacional ele faz essa interação humano-computador. Além do mais, ele pode fazer o gerenciamento. E o gerenciamento de quê? De tudo. Por exemplo, se o sistema operacional estiver com problema, vai funcionar a impressora? Vai funcionar o teclado? Mouse? Câmera? Nada, 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 nada. Então, ele gerencia tudo que for hardware e tudo que for software. Tudo bem? Bom, entendemos então mais uma parte, agora a gente vai para essa parte aqui. Você é usuário, tá? O usuário, ele tem que entender essas características, se for FCC, se for CESP e se for FGV. Como que funciona a estrutura de um sistema operacional? O usuário, ele manda, porque ele vai processar a informação. E aí vai cair no shell. Se você tiver um material aí, shell é uma palavra feia, só para complicar a tua vida no concurso público. Mas você vai colocar que o shell é a interface. Tá? Por exemplo, esse sistema operacional ele tem um shell gráfico. Todo mundo sabe o que é shell gráfico? Significa que eu tenho ícones, atalhos e imagens. E aí é uma coisa que é pegadinha de concurso público. Ele vai falar o seguinte: o Windows é somente um shell gráfico. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque o Windows, eu vou até mostrar para vocês no próximo slide aqui, ó, que ele tem a interface gráfica, como também pode ser via texto. E aí, no seu concurso público, cai 2 sistemas operacionais que nós vamos ver na aula de hoje. Windows e Linux. Qual é o melhor dos dois? Só para ter noção. Oi? Para segurança, na verdade, assim, para questões de tudo, é o Linux. Só que ele vai falar o seguinte, que normalmente o Linux ele é tela preta, que é aquela tela que eu mostrei para vocês. Tela preta não tem ícone, não tem atalho, não tem nada. Simplesmente tem comando. E por que o nosso amigo falou que ele é mais seguro? Se você não saber o comando, você não sabe mexer. Se você não sabe mexer, você não faz caca. E você não perde a informação do usuário. Agora você pega um sistema que é gráfico, o cara nem sabe o que ele está falando. Ah, vou clicar aqui, vamos ver o que esse botão faz. Tuf! Aí ele apaga todos os dados. Então, por questão de segurança, o shell textual ele é mais eficaz, porque ele é mais seguro e ele é mais rápido também. Por quê? Para você fazer um cálculo de imagem, o computador entende só 3 cores, que é o RGB, Red, Green, Blue. Então ele tem que fazer os cálculos para fazer as combinações. O computador ele é uma criança, ele brinca de aquarela a todo momento. Então não existe o rosa, não existe o preto, não existe o branco, existe a combinação das cores. Então ele vai ser mais pesado. Mas entenderam que o usuário manda numa interface, essa interface pode ser textual ou pode ser gráfica. E aí, depois que você mandou a informação, ele vai processar. Quem que processa essa informação? É algo chamado de kernel. Algumas bancas podem colocar o português, que é núcleo. Vocês vão passar no concurso público, que nem Cabo da Ciolo fala, glória a Deus. O que acontece? Vocês vão estar
vinculados a uma superintendência, uma delegacia central. Vocês concordam comigo? Toda e qualquer operação que você faz, mesmo que você esteja lá em Coniza, não é replicada por essa central? Para quê? Para ela organizar, monitorar e dar andamento no processo. Então, o kernel é a mesma coisa. Se eu vou abrir o Facebook, eu vou pela interface, a interface comunica. Sistema operacional, ele quer abrir o Facebook. Então, todo o sistema operacional tem um kernel, tudo bem? Ele não é 2, 3, não, é uma superintendência para ele. Depois que ele viu o que você quer, ele fala o seguinte: abre monitor o Facebook para o cara, executa processador Facebook para o cara. E aí ele manda. E aí você pode fazer o que você bem entender. Você pode armazenar, você pode dar print, enfim. Você faz a ação que você deseja. Então, isso é a estrutura de um sistema operacional. Processa, executa e armazena. Falando em linguagem técnica, shell, kernel e hardware. Tudo bem? Conseguiram compreender? Tranquilo? Vamos ver isso nas questões daqui a pouco, né? Bom, aqui eu falei para vocês explicando, que eu acho que era mais fácil explicar vendo aquela estrutura. E agora nós vamos abordar o sistema operacional Windows, tá? Quando cai sobre o Windows, gente, eu não vou ser hipócrita, sempre vai ser mais difícil. Por que vai ser mais difícil? Porque ele parte do princípio, que na verdade esse princípio é verdadeiro, de 100% do mundo, 92% utiliza o Windows, 5% Macintosh, que é o sistema da Apple, e somente 3% utiliza Linux. Então aqui, se a sua prova cobrar o Windows, ele vai exigir atalhos, vai exigir funcionalidades, vai exigir um monte de coisa. Se ele cobrar Linux, vai ser bem light, vai cobrar só conceitos. Tudo bem? Bom, vamos responder a primeira questãozinha aí, da Polícia Federal. Foi do ano passado. O João deixou a garrafa, mas não deixou o copo? Quando vocês respondem, 30 segundos, eu vou pegar um copo, gente. Amigão, você pega uma água para mim? Um copo, por favor? E aí, valendo um pão de queijo no intervalo? Questão difícil ou fácil? Na dúvida, se for CESP, você pula, tá? Na dúvida. Isso. Se for múltipla escolha, eu já fiz um estudo já. Porque eu monto questões, né? Eu monto o banco de questões aqui. Na dúvida, você marca C de Cristo ou D de Deus. Você pode até errar a questão, mas não perde a fé. 56% das questões são C ou D. Não sei porquê, mas... Sério? Mas foi o UFMT, né? E é verdadeiro ou falso? Quando você pega a questão do CESP e FGV, você separa, macete, por oração. E aí você verifica. Normalmente a primeira oração é verdadeira e a segunda é falsa. Só que nessa questão vamos ler e interpretar. Todo mundo sabe o que é kernel, né? É uma central, onde gerencia todas as atividades. Então vamos lá, Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico. O que é monolítico? Um só. Só tem um kernel, todo o sistema operacional? Ótimo. Primeira sentença, verdadeira. Segunda, em que um único processo executa as principais funções. Sim, porque todo kernel está na superintendência. Num lugar só. Então, todos os processos passam pela superintendência, beleza? E aí, você colocando esse raciocínio lógico, fica mais fácil, porque ele vai te colocar palavras difíceis, realmente. Mas aí é mais questão de interpretação. Essa questão, ela está correta. Agora, se eu fosse o examinador, eu fazia uma sacanagem com vocês. Se eu tiro esse E e coloco o OU, ficaria a mesma resposta? Ficaria errado, porque é raciocínio lógico. Ou um ou outro. Os dois são monolíticos, porque os dois têm um kernel só. Tá bom? Então, fique atento aí. E, ou, sempre, bastante, geralmente, às vezes.
tem essas palavras aí que são utilizadas que é só para derrubar o usuário. O usuário não, o usuário eu estou falando de computação, o aluno. Claro. Tá, esse material está disponível no portal, tá? E eu coloquei até um macete lá, mastigadinho para vocês lá na apostila. Tudo. Não, a questão eu não coloquei o macete. Eu coloquei o macete do conteúdo em si. Tá? No PowerPoint. Na apostila está em Word. Não, eu mandei Word, mas eles vão te enviar via PDF, eu acho. Posso passar? Beleza. Agora vocês vão aprender funcionalidades. Todo mundo sabe o que é essa tela aqui? É chamado de login. Para que serve uma tela de login? Você vai inserir as credenciais, tudo bem? E aí duas coisas podem cair, já caiu. A FCC cobrou o seguinte, ó. É possível personalizar. O que é personalizar? Mexer com a aparência, mudar, configurar do login? Sim. Eu te trouxe para você um modelo e te trouxe para você outro modelo. É possível configurar que o nome do usuário seja definido automaticamente, como também é possível que o usuário tenha que inserir manualmente. Além do mais, ele pode cobrar o atalho. Qual que é o atalho? Windows L. Os atalhos do Windows sempre, gente, sempre é só lembrar do início. Quer ver um exemplo? Eu quero abrir o desktop. Desktop começa com D. Qual que é o atalho? Windows D. Eu quero bloquear o login. Windows L. Eu quero abrir o Explorer. Windows E. Então façam esse macete, vai facilitar e muito a sua vida, tá bom? Mas depois eu explico para vocês alguns atalhos. Então, se ele te perguntar, quero bloquear Windows L, e isso é importante, principalmente para carreiras policiais. Por quê? Tem usuário que vai tomar o café e deixa aberto o computador. Se o cara vai lá e faz alguma coisa, vai estar no seu nome. Qualquer atividade que você faça, e isso até para cunho profissional de vocês, tem que bloquear. Porque nós trabalhamos com o ser desumano, tá bom? E aí eu já falei para vocês, isso aqui é a tela inicial, depois que você faz o login vai iniciar o computador. Qual que é o atalho? Windows D. Dentro, tá? Dentro da área de trabalho, nós temos algumas características que vocês precisam saber, tá? O que é ícone? Ícone nada mais é do que um atalho, na qual você vai pegar uma pasta, uma funcionalidade, uma configuração. Barra de tarefas é onde mostra todas as atividades que você está trabalhando ou acessos rápidos. Botão iniciar, todas as opções que existem no Windows estão no botão iniciar, tá? E gadgets, que foi uma questão que já caiu. Alguém já tem no computador aquele medidor de temperatura, medidor de armazenamento em forma de 3D, algo bonito? Aquilo são gadgets, são opcional. O sistema existe lá configurado, pré-pronto, mas não vem habilitado por padrão. Tudo bem? Bom, agora que vocês já aprenderam os conceitos básicos, vamos adiante. Os ícones já falei para vocês que tem a função de atalho, tá? Se for FMT, gente, é uma banca que eu não gosto muito, porque o FMT não quer saber se você aprende ou não. O FMT ele quer saber se você decorou. O FMT ele dá isso aqui, ó. Print na tela, faça associação. 1, 2, 3 e 4. Desse jeito. O que acontece? Tem 2 ícones que você precisa saber. Só que aí eu vou te dar um macete para você lembrar do seu celular. Painel de controle, nós vamos ver que é o gerenciador que gerencia todas as configurações do Windows. Você consegue perceber que é um gráfico que parece do seu celular habilitado, desabilitado? Habilitado, desabilitado? Então, quando você vê esse ícone aqui, significa que é o painel de controle. Quando você vê um computador seguido de um globo, significa que são as configurações de rede, conexão com a internet ou todos os computadores que estão conectados, tá? E se tiver só um computador normal, ele vai abrir todas as pastas que existem, também chamados de diretórios. Então, se for o FMT, fiquem atentos que esses atalhos eles podem cobrar, tá? Oi? A lixeira não dá. Não tem como errar a lixeira, na verdade, né? E aí eu vou explicar uma coisa que eu esqueci. Ó, isso aconteceu na FGV. Todo mundo sabe que esse rapazinho aqui é o mouse, né? Ah, ele não está funcionando. Ah, ele não pega na TV. Isso aqui é mouse, né? Só que as bancas não podem colocar o nome de mouse, pode colocar outro nome. Como é que chama isso aqui? Nome técnico? Cursor. Tá? Para que serve o cursor? Ele serve para apontar e para abrir o menu.
Para quem não sabe, o mouse tem 2 botões. E aí eu vou apresentar para você o novo super-herói da Liga dos Vingadores, o Super Mouse. Por que é Super Mouse? Para quem não sabe, o botão esquerdo só serve para selecionar. O botão direito só serve para abrir menu. Tá? Já é um macetezinho aí. Então, tem. O Scrum é barra de rolagem. Mas ele não vai cobrar porque nem todos os mouses têm. Tá? Mas o botão esquerdo e o botão direito tem. Então é o Super Mouse. E aí, olha o que ele cobrou. Eu tenho uma pasta aqui. Vamos falar que essa pasta chama João. E aqui tem um arquivo chamado edital. Tá? E eu tenho uma outra pasta aqui que se chama LAC. Olha aqui que o FGV perguntou. Sabendo que você está selecionado com o cursor botão esquerdo, você clicou, arrastou, pressionado a tecla Alt. Tá? Então eu selecionei, arrastei para a próxima pasta, pressionado a tecla Alt. Nessa situação hipotética vai ser criada uma cópia, verdadeiro ou falso? Repetindo a pergunta, que eu vi que tem muita gente com cara de paisagem. Tenho 2 pastas, ok? Eu tenho um arquivo chamado edital. Selecionei com o botão esquerdo do mouse. Pressionei junto com o botão esquerdo do mouse a tecla Alt. E eu arrastei com o mouse para essa outra pasta que estava aberta. Quando eu terminei de realizar essa operação, vai se criar uma cópia desse arquivo aqui nessa pasta LAC. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu vou dar uma dica. Para copiar, teria que ser a tecla Ctrl. C, copia. Alt vai criar um macete chamado atalho. Olha que sacanagem, né? Isso aqui não é uma informática básica, né? Mas você já tem que ficar preparado. Se dá o limão, faça uma limonada. Então, se for Alt, ele cria atalhos de pastas, de arquivos e de configurações. Tá bom? Então, se eu arrastar pressionado com Alt, cria um atalho. Tudo bem? Mais lá na frente eu vou explicar sobre o Ctrl+C e o Ctrl+V, porque tem algumas coisas. Outro ponto que cai muito em concurso público é o bendito da lixeira. Só que não vai cair o ícone que nem a colega falou. Primeiro, o que é a lixeira lá na cozinha de vocês? Fala para mim. É um local temporário ou local permanente? Exatamente. Se você levar esse conceito da cozinha da casa de vocês para a prova, vai facilitar e muito. Sabe por quê? As pessoas imaginam o seguinte, eu mandei para a lixeira, o arquivo vai ficar para toda a vida lá. Não. Quando você começa a fazer alguma coisa na sua casa, o que acontece? Se a sua lixeira está cheia, você vai esvaziar. É o mesmo conceito. A lixeira ela tem um tamanho definido pelo sistema operacional. Lógico que os arquivos mais antigos, o que acontece com eles? São eliminados automaticamente quando esgota. Então, o seu arquivo ele não fica ali para o resto da vida. Ele é um local temporário. Outra coisa, eu mandei um arquivo para a lixeira. É possível restaurar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Basta você entrar na lixeira, selecionar o arquivo, botão direito, restaurar. Outro conceito que cai em concurso. E aí eu vou contar uma história, porque essas bancas colocam uma historinha. Mas eu vou explicar, calma aí. Vou chegar lá. Eu até me perdi onde eu estava. Tá, você excluiu o arquivo. O arquivo está na lixeira. Aí ele vai te contar uma história. O arquivo que eu deletei, vamos supor, estava na pasta João edital. Tá? Então o arquivo estava na pasta João. Mandei para a lixeira esse arquivo. Mandei para a lixeira. E aí, é o arquivo edital, né? Quando eu selecionei o arquivo com o botão direito do mouse e selecionei a opção restaurar, ele retornou para a pasta documentos. Verdadeiro ou falso? Repetindo, vou contar a história. Tinha um arquivo numa pasta chamado João,
que tinha o nome de edital. Eu peguei acidentalmente e mandei esse arquivo para a lixeira. Sabendo que foi acidentalmente, eu fui na lixeira e restaurei esse arquivo. E aí, pergunta da prova. Quando restaurar esse arquivo da lixeira, ele vai voltar para a pasta documentos. Verdadeiro ou falso? Falso. Tem que estar lá na alternativa, local de origem. Então, se ele estava no João, ele retorna para o João. Se ele estava em documentos, volta para documentos. Se ele estava na área de trabalho, volta para a área de trabalho. E isso sempre cai em concurso, tá bom? Outra coisa que cai em concurso é que nem o nosso amigo falou. Ele vai te perguntar o CES bem seco. É possível enviar um arquivo, ou é possível excluir um arquivo de forma permanente sem passar pela lixeira? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, só que tem um atalho. Qual é o atalho? Shift Del. E aí, o que acontece? Ele te pergunta, ele manda uma mensagem. Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Uma vez que você clicou sim, se for um arquivo que você precisa, pode procurar o RH, tá bom? Beleza? Tranquilo. Tem quando alguns dos alunos de TI fazem concurso, falam assim, mas tem como restaurar. Tem, mas aí não é o caso do concurso público. São com ferramentas próprias e não tem a certeza de recuperar tudo, tá bom? Então, entenderam sobre lixeira? 2 pontos. Primeiro, é um local temporário. Segundo, se você restaurar o arquivo, ele volta para o local de origem. E é possível também enviar... Não é possível. Se for permanente, né? Só que ele não vai entrar nesse mérito. Ele vai perguntar qual que é o atalho. Beleza. Já falamos sobre o botão de tarefa, né? Que eu expliquei. Esse cidadãozinho aí já caiu e deu maior dor de trabalho. Primeiro, alguém já sabia que tinha uma seta no botão desligar? E aí você fala assim, puxa vida, desligar é para desligar, né, professor? Não. Quando você desliga, vai aparecer 4 opções. E aí você precisa saber o conceito de manter a conta ativa e de desconectar a conta. Para quem não sabe, o Windows ele é um sistema múltiplo usuário. Todo mundo sabe o que é isso? Significa que eu posso ter várias contas relacionadas a ele. Só que já caiu um concurso falando o seguinte, ó, o sistema Windows ele é um sistema múltiplo usuários com acesso simultâneo. Verdadeiro ou falso? Falso. Todo mundo sabe o que é acesso simultâneo? Ao mesmo tempo. Eu posso ter várias contas, mas eu tenho que selecionar quem vai ser a primeira. Então, olha a pegadinha de concurso. Agora, eu vou utilizar a mesma pergunta se eu fosse o examinador. Sabendo que o Windows ele é um sistema de múltiplos usuários, é possível trabalhar com várias tarefas simultaneamente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tanto é que você abre o Word, Facebook, Instagram, Hotmail. Cada coisa que eu acabei de citar é uma tarefa. Tudo bem? Bom, quando você desliga, você tem opções que deixam a conta ativa e você tem opções que desconectam a conta. Essas duas aqui não vai cair, pelo amor de Deus, né? Reiniciar. Você vai desligar o computador e ligar novamente. E desligar, o próprio nome já induz. Só que eu tenho alguma coisa, ó. Bloquear. Bloquear, nós aprendemos que é o atalho Windows mais L. Tá? Ele vai colocar a tela de login. Se você estiver fazendo uma tarefa e não terminou, acabou a energia, o que vai acontecer? Perdeu o arquivo, perdeu a função. Ah, mas o Word de vez em quando recupera. Não é função do Word recuperar. Tá? Então, assim, não fica achando que o Word é obrigado. Tem que agradecer, entendeu? E aí tem gente que reclama do Word ainda, tá? E aí, só para título de curiosidade, o atalho que permite salvar os arquivos é Ctrl S, verdadeiro? Errado, é Ctrl B. Ctrl S sublinha, gente. Ctrl B, B de backup. Backup é cópia de segurança. Bom, então se acabar a energia aqui, já era. Perdeu todos os arquivos, tá bom? Vamos para o próximo. Trocar usuário. O que o trocar usuário faz? Isso aí é muito utilizado em lojas, né? Eu estou acessando o sistema aqui, estou fazendo uma venda, mas eu não tenho acesso. Aí o cara troca de usuário. O que é trocar de usuário? Ele vai meio que deixar em stand-by o login que estava trabalhando, vai entrar com outro login e vai executar.
Se cair energia, os dois perdem todas as ações que estavam fazendo. Então, ele mantém também a conta ativa. E aí, por último, nós temos um conceito de fazer logoff aqui, que desconecta. Tanto é, se você lembra do MSN? Offline, online. Off, desconectado. Então, você desconecta o seu login. Só que, logicamente, ele pergunta se tiver alguma coisa aberta, antes de fazer logoff, se permite salvar. E o último, que cai em seu concurso, dependendo da versão do Windows, tem hibernar ou suspender. O que é isso? Você vai para uma reunião e não sabe a hora que vai voltar, só que você precisa de agilidade. Às vezes você tem um computador que demora 30 minutos para ligar. Então, o que você faz? Você não vai desligar ele, porque vai demorar uma eternidade para ligar novamente. Então, você hiberna ele. O que é hibernar? Você desliga somente os equipamentos que são desnecessários. O que são desnecessários? Que não precisa estar funcionando agora no momento. Monitor, placa de rede, que mais que pode ser? Placa de vídeo, só que, por exemplo, mouse, só que, por exemplo, processador, memória RAM e HD, eles ficam funcionando. E aí você aperta a tecla Enter, como do nada ele aparece. Os notebooks já vêm programados para isso, né? Porque como ele tem bateria, você fica um pouquinho e ele já desliga. E outra coisa, oi? Sim. E aí o que acontece? O hibernar você pode configurar no sistema operacional um tempo. Vamos supor, você ficou 30 minutos sem mexer no computador, ele já hiberna automaticamente. E isso é até interessante por questão de dinheiro, questão de economia. Por isso que sempre que você lembrar de hibernar e suspender, lembra do conceito de energia, que vai te facilitar na hora da prova. Tá bom? Tranquilo? Bom. O fazer logoff, ele desconecta a conta do usuário, mas o computador fica ligado. Eu vou te voltar aqui, ó. Fazer logoff é quando você vai ficar muito tempo fora. Por exemplo, você vai sair da sua conta. Vamos supor, o teu chefe mandou você visitar fazer uma ocorrência. Você não sabe a hora que você vai voltar, entendeu? Porque se você deixa lá conectado a sua conta do computador, e se cair energia? Você perde tudo. Então você desconecta. Se acontecer qualquer coisa, o seu usuário está certinho. E isso aqui, ó, essa tela, ó. Cadê? Volta aqui. Aqui, ó. Ele desconectou total, ele vai ficar aparecendo essa tela aqui, ó. Mas se tiver uma queda de conexão, você não perde seus arquivos. Isso. E está livre para outra pessoa utilizar também. Isso. Mas o seu computador ele fica ativo, fica ligado, tá? Bom, vamos começar a responder questões aí. O único atalho cobrado é o bloquear, tá? Mas aí, por exemplo, para você utilizar os atalhos para desligar a máquina, Ctrl Alt Del, mas é bem difícil cobrar, tá? Quem quiser, hein? O Ctrl Alt Del, e aí já caiu em concurso público isso aqui, ó. Não, ele não abre o gerenciador. E isso é um erro nosso. Ele dá todas as opções para você sair, desligar. O gerenciador tem atalho. O atalho é Ctrl mais Shift mais ESC. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Ó, isso. Ctrl Alt Del. Ah, vai mostrar só no meu, ó, porque ele está replicado. Ó. Ele aparece um monte de opção. Ó. Sair, abrir o gerenciador de tarefa e desligar. Quando eu aperto, por exemplo... Opa, quase... Não, o travado é Ctrl Shift ESC. Ó, o gerenciador de tarefas abriu sozinho. E aí você seleciona, ó, aparece aqui, arquivo não respondendo. Clica nele, finalizar tarefa. Tá bom? E aí as pessoas têm um hábito, porque normalmente nós apertamos o Ctrl Alt Del e vai lá embaixo iniciar gerenciador de tarefas. Mas o atalho Ctrl Alt Del é para várias tarefas. Além do mais, ele tem essa tarefa aqui, que é o do gerenciador de tarefas. Tá?
É porque nós utilizamos no dia a dia, a gente não faz associação com a teoria. Aí você utilizando, você já facilita. E aí é importante responder questões que te... Agora, se ele falar o seguinte, o Ctrl+Alt+Del possibilita abrir também o gerenciador de tarefas, verdadeiro ou falso? Aí sim. Mas se falar que ele é específico, tchau. Tá? É porque é Windows... na verdade, se você quiser anotar aí, é porque eu coloquei só para macete, mas o botão se chama WinKey, que é aquela bandeirinha do Windows. Fica, acho que é o segundo botão, dependendo do teclado, acho que é o segundo ou terceiro botão. Chama WinKey. Tem concurso que o cara até é gente boa, coloca assim, logotipo do Windows. Entendeu? É porque Win do Windows, Key de tecla, tecla do Windows. Vamos lá, valendo mais um pão de queijo. Pessoal, tô indo tranquilo, não tá conseguindo compreender? Que às vezes, apesar que eu fiz até um curso para oratória, porque nós da TI nós falamos muito rápido, então às vezes eu estou pensando que tá todo mundo entendendo aí, vocês não me falam nada. Verdadeiro ou falso? Quem marcaria verdadeiro, levanta a mão. Bom, aqui tem interpretação de texto. Vamos lá, 2 orações. Mas está certo ou errado? Está certo. O Windows, por meio dos recursos de pesquisa, ele permite que o usuário em computador localize arquivos e pastas armazenados em outros computadores a eles conectados. Se tiver conectado a ele, vai ter acesso. É que nem o Wi-Fi, gente. Presta atenção. E aí é uma coisa importante. Não é recomendado que você utilize internet gratuita. Tudo que é de graça tem alguma coisa que não vai ser legal. Imagina o seguinte, ó, os hackers, os crackers, por exemplo, eles atacam muito em aeroportos. Aqui no Mato Grosso não tem muito essa ideia, mas se você vai em São Paulo, eles utilizam cafeterias. Por quê? É que nem bandido. O que acontece? Aqui eu estou uma rede. Eu estou visualizando todos os celulares que estão conectados. Se o cara não estivesse na rede, é como se ele estivesse fora da sala. Então, tudo que está dentro de uma rede, ela pode ser visualizada, tá bom? Como ele coloca assim, a eles conectados, significa que os computadores têm essa possibilidade. Se ele colocando assim, independente, aí não. Independente aí está errado, tá bom? E aí é interessante salientar que você não precisa ficar procurando um arquivo. Ah, eu perdi o arquivo da palestra. Aperta o botão WinKey e digita o nome. Ele vai aparecer todos os arquivos ou qualquer palavra que referencia, configuração e etc. Tá bom? Não, não. A conexão ao remoto você vai ter acesso a outro computador. Aqui nós estamos falando de arquivos. Por exemplo, você tem um arquivo, só que você trabalha numa empresa que não armazena no computador, ele armazena no servidor. Como o servidor está conectado à sua máquina, você vai digitar pesquisa. É assim, ó. Isso. Você vai... Isso. Exatamente. Você clicou lá e pesquisa. Ele vai procurar no seu computador primeiramente. Se ele não encontrar, aí ele procura todos os computadores que assim estão. Tá bom? Nós vamos ver na aula de hoje. Acho que depois do intervalinho. Lá no assunto de redes. Demais. Na verdade, hoje, a maioria das empresas trabalham com home office em casa, né? E aí, verdadeiro ou falso? Você tem que ser maldoso na hora da questão. Eu respondo essa questão em 10 segundos. Por quê? Presta atenção.
uma oração, duas orações. No Windows, ao se clicar a opção esvaziar lixeira, os arquivos são enviados para uma área de transferência? Não. A lixeira é a área de transferência, porque ela é local, temporário. Esvaziou a lixeira, acabou. Não perde tempo, vai embora. Vai para a próxima questão. Entendeu? Então, separa por oração. E aí você consegue ganhar tempo para ficar pensando lá no direito, no inciso, não sei o que lá. Depois fala que informática é difícil. Tá bom? É artigo, pelo amor do guarda. Bom, vamos lá então. Por quê? Não estudou, tá vendo? Viu como é que informática pode salvar a sua vida? Nossa Senhora. Eu fiquei por causa do direito. Eu fiz uma CCTEC, mais uma vez. Fiz 67,5. Para entrar era 70 pontos. Aí a de direito valia 2,5. Ou direito ou biblioteca, não sei o que lá, noções de biblioteca, noções de armazenamento de arquivo. Que trem chato, cara. Eu falei, não vou estudar esse trem, não. Aí foquei no administrativo, constitucional, rebentei tudo. Informática, lógica, aí fiquei faltando. Falei, cara, dá uma raiva nisso, né? Eu prefiro ficar por 50 pontos do que ficar por 1 ponto. O meu era 3 questões de biblioteca. Não acertei nenhuma. Oi? Tá, não, eu vou explicar isso lá no Word, tá? Mas só para título de curiosidade. Quando você trabalha numa empresa, você tem vários funcionários. Para comandar esses funcionários, tem vários gerentes. No Windows tem 2 gerentes que você precisa saber. O Windows Explorer e o painel de controle. Para que serve o Windows Explorer? Arquivos e pastas. Só isso. Eu quero que você foque nesse cara. Porque você aprendendo esse cara, você aprende automaticamente esse cara aqui. O que o Windows Explorer faz? Permissão de pasta, permissão de arquivo, renomear arquivo, transferir arquivo, mover arquivo. O que o painel de controle faz? Todo o resto. Viu como ficou fácil? Então, você vai lembrar na hora da prova. Eu estou mexendo com arquivo? Eu estou mexendo com pasta? Então, eu sei que não é o Windows Explorer, é o painel de controle. Ah, professor, mas como que vai cair no concurso? É responsável por fazer a segurança do computador. Quem que é? Painel de controle. Atualizar com antivírus. Ou atualização automática. Instalar impressora. Configuração de usuário. Criar senha para o computador. Personalizar a área de trabalho. Olha o tanto de coisa que eu já falei. Não é mais fácil decorar 2 do que um monte? Então, você vai lembrar. Decorar não, que decorar você esquece. Você vai aprender que arquivos e pastas é o Windows Explorer. Se não tiver nesses 2 assuntos, eu já sei que é o painel de controle. O painel de controle é responsável por toda a personalização e configuração do seu computador. Criar senha, colocar usuário, mudar a barra de tarefa, colocar uma imagem sua, atualização automática, firewall, backup, enfim, tudo que for de configuração está no painel de controle. E aí o Windows Explorer ele cai bastante coisa no seu concurso, porque é praticamente o que nós fazemos no computador. Trabalhamos com arquivos, informamos arquivos, transferimos arquivos. Primeira coisa, qual é o atalho? Lembra? Se é Explorer, Windows, E. Ou logotipo do Windows, E. Ele vai abrir essa tela aqui para você, tá? Ele também pode perguntar como é que eu faço. Se eu clicar em iniciar e for em computador, ele vai abrir a mesma coisa, que é essa tela aqui. Essa tela, quando você abre lá, tem área de trabalho, downloads, vídeos, músicas. Você sabe o que se chama isso? Não é pasta do Windows, tá? É biblioteca padrão. O que é a biblioteca padrão? Todo e qualquer sistema operacional vem por padrão. O próprio nome já diz, é uniforme. Só que ele vai te perguntar o seguinte, ó. FGV perguntou, é possível personalizar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu posso colocar o nome de uma pasta que eu quero. Eu posso alterar de download para outro nome. Então, ele vem por padrão, mas você pode renomear. Você pode criar uma biblioteca padrão para você. Tudo bem? Então, por padrão, vem área de trabalho, documentos, vídeos, mas você pode renomear. Tá? E dentro do Windows Explorer, lembra da questão lá de computadores a ele conectado? Você pode perceber que vai aparecer aqui, ó, rede. Se você tiver ligado a um servidor ou uma impressora em rede, vai aparecer aqui, ó. Tá bom?
Tranquilo? Bom, outro assunto que cai sobre o Windows Explorer. Todo mundo entende de carro? Por exemplo, você vai passar como delegado. Primeiro carro que você vai comprar, uma SW4. Ave Maria, hein? Você vai comprar uma SW4. Ou uma Mercedes, não sei. Mas vamos pegar a SW4 e a Mercedes. Um é Toyota e o outro é Mercedes, a A200, aquela Mercedes bonitona lá. O motor das duas são iguais? Cabe uma na outra? Beleza. Você vai lembrar dessa questão, desse comparativo, quando falar de sistema de arquivos. O sistema de arquivo do Windows é um, o sistema de arquivos do Linux é outro. Eles não são compatíveis, tá? E o que acontece? Qual é o sistema de arquivos que cai no concurso público? NTFS. Todo mundo sabe que um carro 1.0 e um carro 2.0. Qual que é a diferença? Oi? Potência, desempenho, velocidade. Então, você tem dois tipos de sistemas operacionais, que aí você vai aprender que é chamado de 32 bits e 64 bits. Toda vez que alguém fala assim, o meu sistema operacional é 32 bits, significa que ele é FAT32, tá? O meu sistema operacional é 64 bits, então ele é 64. Beleza? E aí a gente já sabe que um é 0.0, o outro é 2.0. Então, um é mais rápido que o outro. Tá joia? Bom, arquivos e pastas ocultas. O que acontece? Vocês trabalham na delegacia, essa informação ela não pode ser visível para toda e qualquer pessoa. O Windows te possibilita várias coisas, tá? Nas quais você precisa entender que você pode alterar a forma como é exibido esse arquivo. E aí tem umas coisas interessantes. Quando você clica no computador e aperta a tecla ferramentas, e se não estiver aparecendo ferramentas do Windows Explorer, é só pressionar a tecla Alt, mas ele não vai te cobrar esse conceito rápido assim. Qual que é o caminho? Isso aí é decoreba. O FMT até cobra, mas essas outras bancas vão perguntar sobre a funcionalidade. Ele vai te perguntar o seguinte: o que é mostrar arquivos e pastas ocultas? Mostrar arquivos e pastas ocultas, como você criou o arquivo e deixou ele como oculto, você sabe que ele existe. Mas o usuário vai abrir a pasta documentos, vai ter um monte de arquivo lá, ele não vai enxergar nada. E isso é questão de proteção. E aí ele pode perguntar, mas como que eu faço isso? É simples. Se é um arquivo, se é uma pasta, você vai clicar com o botão do cursor direito, propriedades. Tá? Então, selecionou o arquivo, botão direito, propriedades. Se você quiser atalho, e aí é Alt, Enter. Selecionado, tá? Tudo tem que ser selecionado, porque senão ele não sabe o que ele faz. Oi? Não, tem algumas bancas que cobram. O CESP normalmente cobra alguns atalhos mais utilizados. Você pode, assim, a função é mais difícil, porque a função vai ter que colocar passo a passo a passo. O atalho ele já é mais direto, tá bom? E também facilita também o atalho. Então, o que acontece? Em vez de você ir lá em ferramentas, modo de exibição, selecionar, mostrar arquivos todos e passa, você clica com o botão direito, propriedades, que é muito mais rápido, ou Alt Enter. Isso aqui é uma planilha minha, em Excel, e vai aparecer essa tela. Percebam, não sei se vocês conseguem enxergar, apareceu duas flags, que é opções de marcações. Somente de leitura e oculto. Estão enxergando aí? O que acontece? Se eu colocar somente de leitura, o usuário ele vai ter acesso ao conteúdo, mas não vai poder alterar. Somente você. E, inclusive, dá para você colocar senha, se você quiser compartilhar para alguém poder alterar. Se você coloca oculto, o usuário nem vai enxergar o arquivo. Tudo bem? E como que as bancas podem cobrar? Uma vez que você selecionou o arquivo como somente oculto, ele não vai ocupar espaço no HD. Para quem não sabe, o HD é onde armazena as informações. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele só não vai ser visível, mas ele vai ocupar espaço. Isso. Mesma coisa. Todo passo para ir é todo passo para voltar. Botão direito e desmarcar. Outra coisa importante. Quando você trabalha com propriedades, tem três coisas. A FGV cobrou também isso.
Você tem aqui criado em, modificado em e acessado em. Quando você cria um arquivo, vai apresentar a data. Quando você modificar o arquivo, vai apresentar a data. E quando você acessar o arquivo, vai modificar a data. Aí, o que ele perguntou? Qual dessas 3 opções é a única que não pode ser alterada? Criado. Criou, se criou uma vez na vida. Você não vai conseguir criar um arquivo novamente. Mas modificar você vai conseguir e acessar você vai conseguir. Beleza? Outra coisa que pode cair no teu concurso é sobre as permissões de arquivos e pastas. Tem 3 permissões que, queira ou não, é até meio que fácil de entender. Leitura, o cara vai ter acesso à informação, mas não vai poder alterar. Modificar, o cara tem acesso ao arquivo e pode modificar. E controle total. E aí essas pessoas têm dúvida. Ah, professor, qual que é a diferença entre controle total e modificar? O modificar, o usuário ele pode ler e alterar. Mas eu posso, por exemplo, colocar que o Hugo pode alterar também? Não, eu só tenho permissão de editar aquele arquivo. Mexer nas configurações só se eu tivesse controle total. Controle total eu faço o que eu quiser. Eu coloco 3, 4 usuários para acessar. Eu falo que o Hugo só vai ter acesso de somente leitura, entendeu? Então essa que é a diferença entre modificar e controle total, tá? E aí vamos responder questões, que aí como para não ficar muito técnico. Para quem não sabe, o STM é o Supremo Tribunal Militar, tá? Foi um concurso realizado em março do ano passado. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pô. Controle total, modificar, leitura. São as 3 funcionalidades que um usuário pode ter de uma pasta. E aí, logicamente, que ele é propriedades e segurança, né? Outra questãozinha. Essa foi de 2013, mas é bem interessante. Essa é mais interpretação de texto. Falso ou verdadeiro? Por que é falso, gente? Exatamente. Não me interessa, eu estou falando da Kingston, da Samsung, da Sony Vaio, da Dell. Eu estou falando do Windows. O sistema de arquivos é do Windows. Então a pegadinha até aqui estava certa, ó. Por isso que é interessante separar a primeira oração, segunda oração, terceira oração, se assim estiver. Não é porque é Kingston, gente, é porque o sistema operacional é do Windows, tá? Mais uma. Por que falso? Ué, é um motor, sistema de arquivos. Tá certo. Questão boba, gente, não pode errar uma questão dessa, não. Isso foi. E aí, por exemplo, mas ele não falou Windows, só leu que o início, com relação ao Windows. E aí, eles podem fazer isso também, tá? Eles colocam no enunciado.
Bom, atalhos de tarefas. Quando nós trabalhamos com várias tarefas, eu falei para vocês que o Windows ele é um sistema multitarefa, você tem que ficar alterando as tarefas. E não é legal ficar trabalhando com mouse, é interessante trabalhar com teclado. Existem duas formas de você alternar, o Alt Tab e o Windows Tab. E aí uma coisa, se eu aperto o Alt Tab ou o Windows Tab, ele pula para a próxima tarefa. Mas se eu apertar e pressionar o Windows ou pressionar o Alt, ele fica visualizado todas as tarefas que estão ativas. E se você utilizar a setinha, você pode mudar conforme você quer, desde que esteja pressionado, tá bom? Então, repetindo, se eu apertar o Windows Tab, próxima tarefa. Alt Tab, próxima tarefa. Se eu pressionar Alt Tab e segurar esse rapazinho aqui, ó, ele mostra todas as tarefas que estão ativas. A mesma coisa acontece com o Windows Tab. Tudo bem? É porque Alt de alternar. Isso aqui também é bem sacanagem. Todo mundo sabe o que é um navegador? É um sistema que permite conectar na internet. Por exemplo, no seu concurso pode cair 3, que nós vamos ver no próximo tópico. Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome. Tem 2 atalhos que permitem fechar funções, fechar tarefas. Ctrl F4 e Alt F4. Qual que é a diferença que existe? Esse cidadão, ele é específico. O que é específico? Somente para navegador. Então, se eu tiver aberto o Word e apertar Ctrl F4, vai fechar o Word? Não. Se eu tiver aberto o Mozilla Firefox, vai fechar ele. Se eu tiver aberto o Edge, vai fechar ele. Agora, qual é o aplicativo que permite... Qual é o atalho que permite fechar todo e qualquer aplicativo? O Alt F4. Tá bom? Tanto é que se você tiver aberto o Word, apertar Alt F4 e tiver em edição, ele fala, deseja salvar? Salvou, ele vai fechar para você. Muito boa sua colocação. Se você não tiver com nenhuma tarefa ativa, tá? Não abriu nada, só ligou o computador. Você apertar Alt F4, ele pensa que você quer fechar a única tarefa que está aberta. Qual que é a tarefa que está aberta? O Windows está ligado. Aí ele desliga o computador, entendeu? Uhum. Não, mas ele te pergunta. Sempre ele te pergunta, tá? Bom, existem 2 formas de seleção, tá? Todo mundo sabe o que é seleção? Mouse, tá? A seleção alternada e a seleção em sequência. Você precisa só lembrar o seguinte, quando eu quero selecionar individualmente, eu pressiono a tecla Ctrl e vou clicando com o mouse. Então, se eu tenho uma pasta lá de trabalho que tem 100 arquivos, mas eu quero somente 5 arquivos, eu tenho que utilizar a tecla Ctrl. Agora, se eu quero selecionar uma sequência, eu não posso utilizar Ctrl, porque vai ser individualmente. Imagina selecionar 100 pastas. Eu seleciono em sequência através da tecla Shift. Agora, fiquem atentos, que pode cair essa pegadinha como já caiu. Shift sempre vai selecionar todos os arquivos de uma pasta? Verdadeiro ou falso? Falso. Desde que você selecione o primeiro e selecione o último arquivo, porque ele pega uma sequência. O Ctrl T, sim, tá? Mas vamos lá primeiro aqui. Senão, seleciona tudo também. A seleção é o seguinte, ó. Se eu selecionar esse primeiro, apertar a tecla Shift e clicar aqui, como eu coloquei no exemplo, ele não vai selecionar tudo. Ele vai selecionar aqui. As outras pastas vão estar... Ah, tá, entendi. Mas se não você colocar tudo, a gente vai confundir. Ele vai selecionar todo esse intervalo de tempo. Agora, se eu clico aqui, por exemplo, e clico aqui no Shift, aí ele seleciona tudo. Então, por pegadinha de concurso público, o Shift ele não vai selecionar todavia todos os arquivos. Ele seleciona uma sequência. O Ctrl A aqui dentro ele seleciona tudo. O Ctrl T lá no Word seleciona. Isso. É Ctrl A. É só lembrar que A é de All. All é tudo, tá? Mas a gente vai ver isso lá no Word, senão a gente confunde aqui da parte de manipulação, tá?
Bom, outra pegadinha que a FCC cobrou na Defensoria Pública. Todo mundo sabe que qual é o dispositivo que armazena as informações do seu computador? É o HD. E tem o SSD também, que é a evolução, que ele é muito mais rápido. Bom, você, quando pega uma questão pesada, você tem que fazer um macetezinho bem simples. Você tem que saber quem é interno e você precisa saber quem é externo. Logicamente, quem é interno? O HD. Quem é externo? Pendrive, CD, mas eu nem uso CD mais. Eles colocam cartão de memória, colocar cartão de memória, CM, tá? HD externo, e assim por diante. Isso é externo. Por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa saber esse conceito aqui, ó, de arrastar. O que é arrastar? Você pressiona um arquivo, segura ele e puxa para uma outra pasta. Vou dar os mesmos exemplos. Aqui eu tenho a pasta João e aqui eu tenho um arquivo chamado edital. Tá? E aqui eu tenho a pasta LAC, que será a minha pasta destino. Se eu selecionar o arquivo, tá? Se eu selecionar o arquivo, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar esse cidadão e soltar aqui, o que vai acontecer? Oi? Ele vai transferir. No concurso pode colocar a palavra mover também. É como se eu estivesse fazendo o Ctrl X. Tá? Ctrl X ele recorta, ele move, ele transfere. E aí é interessante você saber o seguinte, eu perdi a informação? Sim ou não? Lembra que no início do curso, eu ia falar início do concurso, início do curso eu falei, o que eu tenho que focar? Eu vou perder a informação? Não, simplesmente eu vou tirar de uma pasta para outra. Agora, olha só a jogada, se eu estou trabalhando a mesma coisa, só que o João agora ele está no pendrive. Tá? E ele vai mover para LAC, que é uma pasta no computador. Vou fazer a mesma função, tá? O que vai acontecer? Ele vai copiar. Por quê? Se eu retiro do pendrive e jogo para o computador parte. Ele vai perder a informação. Então, ele faz a cópia. Viu como é interessante lembrar do conceito anterior? E aí ele pode cobrar mais, que o FGV cobrou. E se eu quisesse criar uma cópia aqui? Teria como? Sim. Você pressionado, a tecla Ctrl. E aí ele faz a cópia internamente. Tudo bem? Então, pegamos 3 coisas que pode cair no seu concurso sobre movimentação de arquivo. Primeira pergunta que você tem que fazer internamente. É interno? Se é interno, ele vai fazer o quê? Mover. Se é externo, criar uma cópia. Ah, estou em dúvida ainda? Lembra. Ctrl C, Ctrl X. Ah, mas e se eu quero mover internamente? Pressionar mais Ctrl. Simples. Se tiver interno, arrastou, vai mover. Se tiver externo, arrastou, criou uma cópia. Mas eu posso criar uma cópia internamente? Sim. Só que obrigatoriamente eu tenho que pressionar a tecla Ctrl, senão ele não permite fazer isso. Tá? Vai ter uma questão e é mais fácil de vocês aplicar o conceito que a gente viu agora. Beleza. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Ontem na universidade eu estava passando, porque lá tem 2 unidades, eu estava atravessando. Começou a chover, peguei a chuva. Comecei com essa tosse chata. Todo mundo sabe o que é um arquivo? Um arquivo, ele é digamos assim, ele é um resultado de um sistema. Por exemplo, se eu estou utilizando o Word, o resultado vai ser uma extensão .doc, um arquivo .doc.
E aí você precisa entender o seguinte, um arquivo, para ele ser diferente, ele precisa que o nome seja diferente. Fique tranquilo que a gente vai aprender isso aqui lá no Word, mas só para você entender o conceito aqui. E a extensão tem que ser diferente. Tá? Por que eu estou falando isso para você? Porque se eu pegar um arquivo, vamos supor o seguinte, ó, eu tenho aqui uma pasta doc, e essa pasta doc tem um arquivo chamado joão.pdf. Eu selecionei o arquivo joão.docx, arrastei, ou posso também copiar, vai dar a mesma coisa, e mandei para cá. Aí a sua banca vai falar o seguinte, ele vai apresentar essa mensagem aqui, ó, copiar e substituir porque existe um arquivo com o mesmo nome, não copiar ou copiar os dois, mas renomear? O que vocês acham? Não, porque para o arquivo ser igual, precisa que o nome seja igual e a extensão seja igual. Tá? Agora, se eu faço isso aqui agora, ó, se a extensão for joão.pdf e eu copiar aqui joão.pdf, aí ele vai apresentar aquela mensagem. Olha, João, já existe um arquivo com o mesmo nome. O que você quer fazer? Você quer copiar e substituir? Você não quer copiar? E se você quer manter os dois, o que o sistema operacional faz? Ele automaticamente renomeia. Normalmente fica João, entre parênteses, 1. Se você baixar de novo, João 2, João 3. É assim que acontece quando você vai lá na pasta download, tem um monte de arquivo seu, né? Você baixou trocentos arquivos com o mesmo nome. Mas conseguiram entender a ideia? Então tem que ficar atento com a pegadinha. Se o nome da extensão for diferente, ele não considera um arquivo igual. Tem que ser nome e extensão. Se existir o nome e a extensão igual, ele te dá a mensagem ainda. Ele fala, olha, já tem um arquivo igual, tá bom? Ele simplesmente não copia e substitui. Ele vai te apresentar uma mensagem. Bom, painel de controle eu já expliquei lá no final, né, gente? O painel de controle é responsável por tudo. Hora, data, região, teclado, mouse. Por exemplo, hoje nós temos a Cortana, que é uma inteligência artificial do Windows. Você pergunta, por exemplo, hoje os sistemas operacionais, se eu sou deficiente visual, se eu tenho necessidades especiais, eu posso utilizar. Simplesmente eu vou trabalhando com a inteligência artificial. Onde eu configuro isso? Dentro do painel de controle. Só lembrar que o Windows Explorer, arquivos e pasta. Se não for arquivos e pasta, está aqui dentro. Tá? Desculpa, gente. Bom, esse aqui é um assunto novo que está caindo em concurso agora por questão de segurança. Tá? Todo mundo sabe o que é criptografia? Criptografia vem de cripto, significa escondido. Grafia significa escrita. Então é você esconder as informações. E aí, como que eu utilizo a criptografia? Você coloca uma senha numa pasta, uma senha num arquivo, de modo que para a pessoa ter acesso ao conteúdo, ele tem que inserir essa senha. Hoje o Windows ele permite isso, através das versões mais novas. 8, ia falar 9 não existe, 8 e 10. Só que, no seu concurso público, normalmente eu estou visualizando que ele pode cobrar o Windows 7. O Windows 7 ele trabalha com 4 versões, tá? Home, na verdade a pior de todas é Starter. A Starter é horrível. Home, aí tem a Professional e a top das top é a Ultimate. Eu vou falar um macete para você. Lembra do ruim, que o ruim você nunca esquece, tá? Quem que é ruim? Esses dois. Esse ruim não tem a criptografia. O restante todos têm. Então, é mais fácil lembrar do 8, do 10, do Professional, do Ultimate ou lembrar do ruim? Lembra do ruim, porque é menor. Então, se falar que é Start e se falar que é Home, o Windows 7... não tem. A partir dessas versões, todas têm a versão da criptografia do BitLocker. E você pode colocar dentro do seu HD, você pode colocar dentro do seu pendrive, do seu cartão de memória, do seu HD externo. E aí você espeta, por exemplo, lá na faculdade,
esqueci o pendrive lá, que é normalmente o que acontece, né? Você fala assim, meu Deus do céu, eu perdi todos os arquivos, se alguém pega esses arquivos. Se estiver utilizando a criptografia do BitLocker, o cara não vai ter acesso. Ele pode até formatar o seu pendrive, mas a maior importância que tem é a informação lá dentro, tá bom? Vamos começar a responder questões. Posso apagar? Ou vocês estão copiando? Deixa eu dar um tempo, aproveitar que vocês estão copiando. Senão daqui a pouco vocês vão copiar uma pergunta que eu inseri. Gente, desculpa a pergunta, mas que horas que é o intervalo? É o primeiro sábado? Também não sei. É porque é meio-dia, né? Normalmente era 9h30. Oi? De 10 a 10h15, né? Então me lembra que às vezes eu me empolgo. Não, é porque nos outros era até 11 horas, né? Kleber que ficou triste, né? Coitado, pegou o segundo horário. Bem, vamos lá, valendo um pão de queijo. Verdadeiro ou falso, gente? Essa questão aqui é mais de raciocínio lógico do que de informática. Quando ele fala aplicativo, o que passa na sua cabeça? Tudo, né? Word, Excel, PowerPoint. E aí, o que nós aprendemos? Que o Ctrl F4, ele é específico. Teria que falar navegadores. Então, essa questão está errada. Agora, se ele coloca lá Alt F4, estaria correto? Sim, porque o Alt F4 fecha tudo, tá bom? Estou sem o meu backup agora. Há 30 minutos atrás. Só Deus, né? Presta atenção. Primeira coisa que você tem que fazer na oração, identificar se é interno ou externo. É interno? Sim ou não? É externo. Porque, ó, eu tenho duas janelas, o mesmo exemplo que eu falei. E aí ele fala que numa janela contém arquivos do pendrive. Matamos a charada. Se é pendrive, eu não posso perder a informação. Se eu não perco a informação, o que eu faço? Acabou. Beleza? Agora, se fosse interno, movia. Tá? Então, é interessante saber esses conceitos básicos. Se você quiser arriscar na hora da prova, é interessante também. Ó, se ele coloca partição do HD, é interno. Se ele fala HD externo, se ele fala só HD, você pode pedir a anulação da questão. Porque, por exemplo, se ele coloca só HD, você tem que fazer como interno. Não, você vai fazer como interno, pelo interno. Porque se ele quer falar sobre HD externo, ele tem que referenciar HD externo. Não, mas aqui não tem nem como, sabe por quê? Ó? Por causa do pendrive. Não, só o HD é interno. Ele tem que colocar que é externo. Mas essa aqui, não importa se for partição, porque a primeira é o pendrive. Se tiver o pendrive em nenhuma das duas pontas, seja primeiro, seja segundo, vai copiar. Se fosse HD externo em nenhuma das pontas, ele iria copiar também. Porque ele não perde a informação, tá? Se você errar essa questão aqui, a gente sai para o intervalo. Todo mundo vai responder, tá? Levantar a mão. Todo mundo.
Gente, que é isso? Verdadeiro ou falso? Mãe, Hugo, pelo amor de Deus, chefe, meu aluno já, Hugo. Gente, pra que serve o painel de controle? Não, fazer tudo o quê? Configuração. Ele serve para você acessar mais rápido? Quem é para acessar mais rápido? Atalho. Pelo amor de Deus, atalho. Ícone. Jesus toma conta. Vamos fingir que nada aconteceu aqui, ó. Vamos perguntar de novo. Verdadeiro ou falso? Falso, agora é falso. Não, eu pensei que era o Hugo, senão... Já. Oi? A mesma coisa. É externo, vai copiar. Vai copiar, tá? Ó a colocação do nosso colega. Se fosse de externo para externo, iria copiar também, porque eles não são juntos, eles não são integrados. Então, se eu tirar de um local, ele perde a informação. Agora, no HD interno, não, ele não vai perder. Pode estar no documentos, imagens, área de trabalho, tá bom? Gente, falou de painel de controle, é só para configuração. Ah, eu quero configurar data e hora. Aí é painel de controle. Eu quero configurar senha de usuário. Painel de controle. Eu quero configurar atualização. Outra coisa, por exemplo, carreiras policiais. Teclado virtual, para você não cometer fraude de operações bancárias. Aonde que eu vou? Painel de controle, tá bom? Agora, para acesso mais rápido, é ícone, tá? Qual é a palavra-chave para marcar que essa é falso? Isso. E se ele coloca que todos os Windows têm essa versão, também estaria errado. Porque a Start e a Home, as piores, não tem. Se ele coloca o 8 e 10, tá, funciona, tá? 8 e 10. 8 e 10 tudo. A partir do 8 e 10, todas as versões têm. Não sei, né? Não sei, vamos ver aqui. Vamos dar um tempo pro pessoal responder aqui, o pessoal não está lendo ainda. Verdadeiro? Como ele não colocou nenhum tipo de arquivo fazendo a comparação, é verdadeiro. Tem 3 opções. Copiar e substituir, não copiar, e se copiar, vai renomear. E o sistema operacional ele faz automaticamente. Então, questão tranquila, né? Bom, e aí finalizamos o Windows, tá? Tudo que pode cair o Windows sobre carreiras policiais foi abordado. Agora nós vamos falar sobre Linux, tá? Primeira coisa que eu preciso saber sobre Linux. Gente, o Linux, ele não é ruim, ele é excelente. Só que vocês têm o hábito de referenciar o Windows como se fosse o melhor sistema operacional do mundo. Na verdade, não é. Ele é um dos piores sistemas operacionais do mundo. E aí, para quem não conhece a história do Windows, tem um filme chamado Piratas do Vale do Silício. Dá uma assistida lá. O nosso amigo Bill Gates, quando morrer, ele vai para o inferno direto. Não vai fazer nem estágio. Porque ele é o homem mais rico do mundo e também o homem mais mala do mundo que existe. Porque ele não criou nada da vida, ele simplesmente roubou, tá bom? Mas não vamos entrar no mérito que não dá tempo de passar o conteúdo. Bom, o que é o Linux? O Linux ele é um software livre. Todo mundo sabe o que é um software livre?
Software livre, você vai lembrar daquela música, liberdade pra dentro da cabeça. Por quê? Você pode fazer o que você quiser. Tem 4 liberdades que caem no seu concurso público. Você tem a liberdade de usar o sistema. Você tem a liberdade de estudar o sistema. Você tem a liberdade de compartilhar o sistema. E se você for um cara da área técnica, assim como eu, você pode melhorar o sistema. Olha que fantástico. Tá? Você pode fazer isso com Windows? Dessas 3 liberdades, o que você pode fazer com Windows só? Só usar. E para quem não sabe, o Windows ele é um sistema proprietário. Todo mundo sabe o que é proprietário? Eu tenho que pagar para poder utilizar. E aí eu já vou fazer uma dica para a aula de segurança. Isso. Mas você sabe por quê, né? Não? Porque está quebrado, não tem dinheiro. Porque, por exemplo, o Windows não vai rastrear a sua casa. Mas ele consegue rastrear a empresa. Por quê? Ele precisa mandar a solicitação de atualização. Ele fala assim, pô, por que naquela localidade, naquele CEP tanto, tem 100 máquinas solicitando? Vamos bater na porta lá. Chega lá é o governo. Crau, meu amigo. Entendeu? Não, ele é mais seguro porque é mais seguro mesmo. Não, isso também interfere. O Linux é porque assim, o Linux é uma comunidade de pessoas que sempre quando encontram um problema, eles tentam resolver entre ele, como se fosse uma comunidade acadêmica. Já o Windows tem todas as pessoas que querem derrubar o nosso amigo Bill Gates. Não por rancor, mas também, eu acho que deve ser por rancor também, né? Ele merece também, né? Porque, não, nem é concorrência, cara. Porque, assim, tem um ditado, quem colhe, planta, né? Então, assim, vê o filme de Steve Jobs e Piratas do Vale do Silício, vocês vão entender. Ele roubou o sistema operacional. Para quem não sabe, o Windows que você utiliza hoje, quem criou foi Steve Jobs, que era o dono da Apple, tá? Ele criou. Bill Gates, ele jogava poker. Para quem joga poker, tem poder de persuasão. Ele falou, a única coisa que Bill Gates criou, na verdade, era as planilhas em Excel, tá? E aí ele pegou e falou assim, Bill, Jobs, eu tenho um sistema que vai ajudar você, que é a planilha eletrônica. E ele tinha tanto poder de persuasão que ele conseguiu entrar dentro da Apple. E aí, por exemplo, eles iam lançar o Macintosh, que é o Windows que vocês utilizam hoje, no início dos anos 90. Ele foi lá, roubou, foi na China e lançou com o Windows. E naquela época, na década de 90, tinha época, em time que está ganhando não se mexe. E foi a explosão do mundo, né? Windows. Eu não sei como que esse cara não morreu, se fosse brasileiro, tinha morrido. Certeza. Entendeu? Por isso que tem que patentear. Porque o que acontece? Como foi Bill Gates que patenteou, o sistema operacional é dele. Entendeu? E aí começa a história. E aí tem muitas comunidades que atacam o Windows justamente por causa disso. Porque sabe do lado antiético dele, né? E tem uma coisa, gente. Presta atenção. Você compra uma casa. Você constrói a casa do início. Se acontecer um problema, você não vai saber o erro? Você pega uma casa que você não sabe. Comprou ela pronta. Dá um problema de encanamento. Você vai quebrar trocentas paredes até encontrar o problema. Então, normalmente você pode perceber que o Windows tem reparação pra caramba. Por quê? Ele foi, assim, crescendo. Arruma aqui, conserta ali. Arruma aqui, conserta aqui. É que nem carro sem ar-condicionado. Você botou ar-condicionado, pode funcionar um mês. Quando dá problema, pode esperar que vai dar problema pro resto da vida. Sai desse carro. É porque, por exemplo, a ideia é boa. Quando a ideia é ruim, vai trair coisa ruim. Quando a ideia é boa, vai trazer... É verdade, cara. Isso. Na verdade, hoje ele tem versões Ubuntu que é fácil. Mas o problema é que eu trabalhei durante 2 anos para gestão pública. Você traz um sistema que fala assim, ó, você vai apertar esse botãozinho, vai gerar o relatório para você, tá bom? O cara faz, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Aí eu cheguei lá para apresentar o sistema. Pra quê, cara? Tá funcionando. Larga a mão. A gente é acomodado, entendeu? Mas vamos entender aqui, senão não dá tempo. Piratas do Vale do Silício. É um filme antigo, tá? 1997 no YouTube tá lá disponível. E tem o de 2015 ou 2014, que é o Steve Jobs, feito por aquele ator Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. É bem, só que ele não conta todo o conceito, tá bom? O Piratas do Vale do Silício ele é antigo, mas conta certinho. Mas eu não estou defendendo o Steve Jobs. Steve Jobs tinha problema também, tá? Ele era bipolar. Mas ele era um cara... Não, ele tratava mal os funcionários. Mas ele é um cara
que criou do zero, não foi aquele cara que roubou, entendeu? Mas vamos lá entender aqui. Mas graças a Deus aos dois, as brigas que tem os dois, hoje a gente tem a tecnologia que nós temos. O Windows ele é um software proprietário. O que é um software proprietário? Eu tenho que pagar para poder utilizar. Vocês pagaram para a licença? Levanta a mão quem pagou a licença. Só eu, né? Então, eu sou um hacker. Às vezes. Porque ele dá aquela versão mais porcaria. Aí você vai lá no técnico de informática, aqueles mequetrefe, R$50, dá Office, PowerPoint. Eu falei, gente, só a licença do Windows é R$600. Como que pode? Como proceder no camelô? E vocês são crackers. Oi? Windows? Não, Ubuntu é a versão, é Ubuntu, tá? Cracker. Se você pegar a palavra crack, você já sabe que é coisa ruim, né? Crack é droga. Crack significa quebra. Quebra de sistema. Todos vocês são crackers, tá? Hacker não é do mal, não, pelo amor de Deus. Eu sou um hacker. Hacker é uma pessoa do bem que estuda vulnerabilidades e fraquezas do sistema e informa. Por exemplo, já assistiram o filme do James Bond? 007? Qual que é a ideia dele? Ele fica monitorando quem quer atacar o Reino Unido, que é Grã-Bretanha, País de Gales e Inglaterra. E aí o que acontece? Ele vai lá e informa a Rainha Elizabeth, ó, estão querendo atacar aqui. E isso é um hacker. Ele fala o seguinte, ó, professor Luiz, o senhor está deixando a porta aberta, alguém pode invadir e roubar todos os pertences aqui da instituição. Isso é um hacker. Só que aí nós trabalhamos com o ser desumano. E ele falou assim, cara, vou avisar a concorrência. Mandar pegar todas essas TV aqui, essas câmeras que custam uma fortuna e vou levar para lá. Aí, a partir dessa forma que eu ajo de forma ilícita, eu sou um cracker. Por exemplo, tá bom? Conseguiram entender? Bom, entendemos que o Windows é um software proprietário que precisa pagar para poder utilizar. Outra coisa que cai, eu paguei pelo Windows, eu tenho um Windows pago. Eu tenho acesso aos direitos autorais dele? Não, eu só consigo utilizar. Para quem não conhece a parte de programação, tudo que você faz é através de código-fonte. Para não ficar técnico, estão enxergando essa parede? Essa parede ela é o conjunto final, ela é o sistema final. Só que para ela estar pronta, ela é um conjunto de tijolos. Então você vai imaginar que o código-fonte é um conjunto de tijolos. São algo individuais que juntos formam um sistema. E aí, o que acontece? Você tem acesso a esse código-fonte. Então, significa que você consegue ver o seguinte, como é que é a planta da parede? Como é que foi desenvolvida essa parede? Você consegue fazer isso no sistema operacional. Aí eu consigo compartilhar com o Hugo, por exemplo? Consigo. Olha, tá aqui, ó. Toma o Ubuntu para você. É gratuito. E, eu vou criar um sistema para mim. Tem 2 sistemas que são brasileiros, o Curumim e o Mandriva, por exemplo. Foram brasileiros que criaram. Conseguem compartilhar também. Caiu uma questão já e perguntou o seguinte, todo software livre, todo Linux, ele é gratuito? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Falso. Porque ele pode cobrar de você pelo serviço de manutenção e distribuição. Porque você imagina só, você tem um dos sistemas mais seguros do mundo. Aí você quer na sua casa que chega um pendrive para instalação com ele. O cara vai ter gasto com programador, com servidor, com correio, com pendrive. Então, logicamente que ele não vai cobrar R$600, mas ele pode te cobrar 50, 40, 30 reais. Valor, digamos assim, irrisório, mas só para a comunidade se manter viva. Aí eu tenho um sistema Ubuntu para minha empresa, mas eu quero manutenção diária ou manutenção semanal. Você vai pagar uma taxa. Então, nem sempre ele é gratuito. Sim, mas por exemplo, o que a banca vai enfatizar? Que todo software livre é gratuito. Aí você fala assim, em tese não. Ele pode ser cobrado pelo serviço de manutenção e pode ser cobrado pelo serviço de distribuição. Tá bom? Bom, entendeu sobre Linux? Primeira pergunta, eu posso instalar o Windows e Linux numa máquina? Sim, eu tenho 3 sistemas operacionais no meu computador instalado. Aí vai da questão do seu processamento e do seu armazenamento. Só que aí pergunta, é possível rodar ou executar os 2 sistemas operacionais ao mesmo tempo? Não. E o que vai cair no seu concurso?
Como é possível configurar qual sistema operacional vai iniciar primeiro? Porque eu tenho 3 sistemas operacionais. E o computador precisa saber o seguinte: professor, você vai iniciar com o Windows, com o Linux ou com o Macintosh? Então eu preciso saber. E aí, quem que faz esse gerenciamento? É o gerenciador de boot. Se você quiser anotar aí, boot significa inicialização. Para não ficar muito técnico, feche os olhos de todos vocês e ligue o computador de vocês na casa de vocês. Qual é a tela que vai aparecer no momento? Tá, mas qual que é a cor da tela que está aparecendo no computador? Tela preta, tá? E aí vai aparecer em inglês um monte de letra. Se o seu computador for rápido, vai demorar uns 3 segundos e já vai para o Windows, né? Mas antes de startar o Windows, aquela bandeirinha rodando, vai aparecer assim, detectando hard drive, detectando controlador de internet, detectando vídeo e assim por diante. Aquilo ali é chamado de BIOS. O que é BIOS? Sistema Básico de Entrada e Saída. A BIOS, para quem, por exemplo, acorda com mãe ou pai ou marido ou mulher, você vai lembrar o seguinte: amor, você é BIOS da minha vida. Você vai lembrar isso na hora dessa prova. Por quê? É ele que te acorda ou é ela que te acorda para você iniciar o sistema operacional. E aí o que acontece? Esse sistema de boot, ele é acionado depois da BIOS. Porque é o seguinte, o que a BIOS faz? Verifica se está funcionando o processador, memória RAM, placa de vídeo, fonte. Se tiver algum erro no seu computador, ele trava naquela tela preta e coloca assim, falha. Porque significa que algum dispositivo não está funcionando. Isso, tela azul e assim por diante. Então, vou ter que anotar aqui, ó, BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída. É ele que acorda o SO. Quando eu falar SO, é sistema operacional, tá, gente? Bom, se eu tenho mais de um sistema operacional, a BIOS fez o checklist, ela vai para o próximo passo, que é acionar o Lilo ou o Grub. Professor, que é isso? Meu Deus do céu, informática é difícil. Não. Esses 2 sistemas operacionais são sistemas que nós instalamos para definir quem vai iniciar primeiro. Porque o meu computador, ele pode ter o Windows, ele pode ter o Linux, ou ele pode ter o macOS. Isso, tá? Então, o que acontece? Liguei o computador. Quem vai acordar primeiro? A BIOS. Ele vai verificar se tudo está funcionando. Se tudo estiver funcionando, aciona o Lilo ou o Grub. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o seguinte: você vai acordar primeiro, você vai acordar primeiro ou você vai acordar primeiro. E aqui você vê na tela preta que ele mostra, ó, eu tenho o Gentoo, eu tenho o Windows, aqui eu tenho o Ubuntu, eu tenho o Windows 7 instalado. Eu vou selecionar qual é o sistema operacional que eu quero. Tudo bem? Se na sua prova falar o seguinte: é possível rodar 2 sistemas operacionais de forma simultânea, verdadeiro ou falso? Falso. Eu tenho que escolher um ou outro, não é simultâneo, é somente um. Tá joia? Gerenciador de boot. E é ele que vai definir se você roda com Windows, se você roda com Linux ou com macOS, que é o Macintosh. Tá? Mas dá uma olhadinha só no nível das perguntas do Linux, é muito fácil. Falso, gente? Falso, por quê? Gente, o Linux ele roda em qualquer máquina. O Linux ele é tão leve que você pegar um computador de 10 anos atrás, de 2009, ele vai rodar. Agora você pega o Windows 10 e coloca numa máquina de 2009. Ele nem roda, ele nem liga. Ele vai, entendeu? Ele já começa a travar, tá bom? Não, não consegue. Os pré-requisitos não dá. Então é o seguinte, ele é leve, rápido e seguro, tá? Opa, deixa eu apagar aqui, né? Parará. Verdadeiro?
Verdadeiro. Para quem não sabe o que é interface, é aquela tela preta, mas às vezes não é tela preta, é tela azul. É aquele texto que fala assim, ó, quem que você quer iniciar primeiro, Windows ou Linux? É eles que permitem isso, tá? Então, ele vai aparecer se tiver mais de um sistema operacional instalado. Se tiver 3, 4, 5 e assim por diante. Porque se tiver só um sistema, não há necessidade de você colocar um gerenciador de boot. Ele já vai rodar automático, entendeu? E é verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Ele é um sistema operacional. Se acabar a energia, ele não é Deus, né? Ele não é Deus. Agora, se ele coloca lá que é o no-break, tudo bem, que o no-break é um equipamento que se acabar a energia, ele mantém alimentado. Mas, pelo amor de Deus, essa questão aí foi dada, né? Se alguém pular ou errar essa questão aí, só Deus mesmo. Se ele tira a palavra simultaneamente. Oi? Aí é verdadeiro. É possível sim. E o que é dual boot? É o Lilo e o Grub. Ele vai permitir que você selecione. Dual boot de 2 boots. Significa que tem 2 inicializações. Tá? O que quebrou essa questão foi a palavra simultaneamente. Não tem como acessar os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é o outro. Tá? Beleza. Bom, assuntos interessantes que caem sobre a questão de Windows e comparação com o Linux. Quando você tem Windows, você tem 2 usuários. Você tem um usuário chamado de administrador ou você tem um usuário chamado de padrão. O usuário administrador, o próprio nome já fala, você consegue fazer tudo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Windows. E aqui eu tenho o Linux. O Windows ele tem um administrador. Só que o Linux não se chama administrador, se chama usuário root, tá? Que é a mesma coisa, só que nomenclaturas diferentes. Aqui eu posso instalar, desinstalar, criar conta de usuário. Aqui a mesma coisa. Aqui eu tenho um usuário que é chamado de padrão. Vou colocar uma palavra-chave para lembrar na hora da prova. Limitado. Você pode definir o que o cara pode fazer. Normalmente, se você tem filho em casa, coloca um usuário padrão, que ele vai permitir instalar, acessar coisas e assim por diante. O Linux também tem, só que é chamado de usuário comum. Normalmente, quando a gente trabalha com o Linux, ele é tela preta, que é chamado de shell textual. Tá? Como é que eu identifico se o usuário ele é administrador ou se ele é usuário comum? Existem caracteres especiais, que aqui eu mostrei para vocês tela preta. Ó. Usuário comum, se tiver com cifrão, tá? Ele é um usuário comum. Se ele tiver... Como é que chama isso aqui, gente? Não é jogo da velha não, por favor. Hashtag. No concurso não cai hashtag. Cerquilha. Tá? Cerquilha. E é com C, tá? Cerquilha. Se tiver cerquilha, significa que ele é um usuário root. E o que é um usuário root? Usuário administrador. Tá bom? Conseguiram entender? Então, faça uma comparação. Administrador é igual ao root. O root é o superusuário. Padrão é limitado, que é igual ao usuário comum. Tá joia? Oi? Esse é o Ubuntu, para quem não conhece. Tá?
Existe, pô, o sistema mais utilizado do Linux. Ubuntu. Posso apagar? Vocês vão colar? Pode? E o Ubuntu, gente, para quem não sabe, ele é chamado de distro. Porque o Linux ele tem o mesmo kernel. Ele é igual para todos, é como se fosse uma base. Então, você tem que ter a distro do Ubuntu, ou a distro do Red Hat, ou o distro do Mandriva, ou o distro do Kurumin, ou o distro do Gentoo, ou o distro do Kali, entendeu? Tudo isso que eu falei para vocês, eu sei que vocês estão com cara de paisagem, é Linux, tá? São versões, só que não fala versão no Linux, chama distro, que vem de distribuições. Verdadeiro ou falso? Oi? O que é difundir? Espalhar. E aí ele fala que é para não difundir, tá certo? Com certeza. Se você tem uma senha do usuário, você vai compartilhar com todo mundo na rede? Não. Ainda mais se ele for administrador. Só que no caso do Linux é usuário root, tá? Ah, não, essa aqui eu já vi que deu erro. Já respondeu já. É, da energia elétrica. Perdão, gente. Bom, vamos lá. Tem algumas bancas, a FCC que cobra muito isso. A FGV também. Eles perguntam do caminho. Então você vai aprender utilizando o Windows e você vai aprender utilizando o Linux, tá? Bom, todo mundo sabe o que é HD? Sim ou não? Sim, né? O HD, ele é o disco rígido. Normalmente, vai colocar na sua prova C / ou D /. Só que o que acontece? Eu posso ter um HD que se chama dados, por exemplo, do meu notebook chama dados. Ou backup? Posso. Eu posso ter oh, Jesus. Não fugi agora. Um HD que chama D1? Pode. Agora, eu não posso, hipótese alguma, que um HD comece com número. Por exemplo, não existe o HD 1 João. Não existe. Pode ser João 1, João 2, João 3. E isso já é uma pegadinha que você pode ter no concurso. Bom, as divisões. O que é divisão? As partições, ou também pode ser chamado de diretórios, se for CESP da vida, e se for FGV, FCC, é chamado de pastas, são divididos por barra invertida no Windows, tá? Vou ter que colocar aqui, ó, barra invertida. E aí, como que funciona a nomenclatura? Eu não falei para vocês que o Windows ele é um sistema múltiplo usuários? Sim ou não? Beleza, então você tem que definir a pasta usuários. Mas como são vários usuários, eu preciso especificar. Como é meu notebook, João. Que pasta que você quer? Imagens? Imagens. Se eu quiser essa pasta documentos, o mesmo caminho que eu citei aqui, documentos. Você, quando clica no ícone, o computador faz isso aqui, ó. Ele vai acompanhar. Vou no HD, seleciono a pasta usuários, qual é o usuário que o João quer e a pasta imagens. Então, esse é o caminho. Tudo bem? Quer ver um exemplo que já caiu em concurso? Quando você baixa um arquivo na internet, em qual pasta ele vai? Download. E se eu fosse colocar o caminho completo? Download. Esse é o caminho completo, tá bom? E o Linux, professor? O Linux tem duas coisas. Primeiro, a barra é normal. Essa é a grande diferença. A barra é normal. E o diretório principal, que a gente chama de HD, não se chama, desculpa, C barra home. Tudo bem?
Não, não. Depois você vai ver, na prova ele não vai cobrar o caminho completo, fica tranquilo. Eu só estou explicando porque para dar um sentido. Bom, é a mesma coisa. O Linux não é um sistema múltiplo usuários também? Então eu vou ter o João, não vou? Qual é a pasta que eu quero? Se eu baixei alguma coisa, está na pasta download. Então qual que é a diferença de um para o outro? Duas coisas. Essas duas pastas foram incorporadas nessa aqui. E as barras, elas são invertidas. O Windows é invertida e o Linux ele é normal. Tudo bem? Só isso. E aí vamos responder a questão. E aí? O que é diretório raiz? Diretório raiz é o início de tudo. Barra. Se fosse Windows, é a barra invertida. Agora eu poderia mudar a questão. Eu poderia fazer o seguinte. No sistema operacional Linux, o administrador é identificado pelo caractere? Ali, ó, vou usando a mesma pergunta, só que eu não estou perguntando diretório raiz, eu estou perguntando usuário root. Claro que tem. Claro que tem. Root. E se eu pergunto usuário, e se eu pergunto usuário comum? Tá vendo que ele não coloca hashtag? Você vai ficar lembrando de hashtag e vai dar problema esse negócio. Cerquilha, tá? Então, nessa questão ele poderia cobrar 4 coisas. Aqui é o Windows, aqui é Linux, aqui é o usuário root e aqui é o usuário comum, tá? Então, ele não vai cobrar para você, gente, ele não vai cobrar para você. Rapidão, ele não vai cobrar para você o caminho completo, mas eu coloco o caminho completo porque senão fica uma informação mediana, tem que colocar a informação completa. Falta só mais uma questão para acabar essa aula e a gente sai para o intervalo, pode ser? Que aí nós iniciamos a aula com o assunto de redes e computadores. Eu já expliquei para vocês a questão de sistema de 32 bits e 64 bits, vocês se lembram? Qual que é a diferença? Potência, tá? E quem que é melhor? Tanto o Windows quanto o Linux tem um motor 1.0 e tem um motor 2.0. E aí vocês vão responder essa questão para mim. E aí nós saímos para o intervalo. Eu nem expliquei isso aí, mas vocês vão fazer interpretação de texto, hein? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Você vai lembrar disso aqui, ó. Tá? Presta atenção. Se eu tenho um carro, eu vou para Cáceres, tá? E o carro é 1.0, eu vou conseguir chegar em Cáceres? Eu tenho um carro 2.0, eu vou conseguir chegar em Cáceres? Qual que é a diferença? Mais rápido. E aí, na questão do concurso público, isso aqui não é um ovo não, tá, gente? É teoria de conjuntos. Você vai lembrar de conjunto, matemática. 64, 32. O sistema de 64 bits, ele roda todos os sistemas que nele está instalado e todos os sistemas de 32 bits. Agora,
Se o examinador fizesse o inverso, aí não daria. Então poderia ser uma sacanagem, entendeu? O 32 bits só vai rodar o mundo dele. Se for 64, ele não entende. Conseguiram compreender? E aí, nós acabamos certinho no intervalo, ó. Próximo assunto. Clique lá